Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. O governo ontem fechou um acordo para parar a greve igual a cara dele. É uma cara que não é do Brasil e que não é para a maioria do povo brasileiro. Um acordo que atende, como disse Vossa Excelência, uma parcela pequena dos interessados na questão do preço dos combustíveis, que é uma parte do empresariado brasileiro. Um acordo que reduz em 10% o preço do diesel, mas, ao mesmo tempo, faz com que a União, através do seu orçamento, pague essa redução para a Petrobras. Ou seja, o governo vai tirar do seu orçamento, do dinheiro de políticas públicas, para subsidiar o óleo diesel, pagando a Petrobras, para parar com a greve dos caminhoneiros. Era essa a proposta. E vai retirar também a CID do combustível, ou seja, abrindo mão de um imposto que iria para os municípios. E acabou a greve? Pelo que eu vi, não acabou. Nós estamos com muitas cidades ainda paradas, a população ainda está insegura, ainda temos filas imensas, enormes nos postos de gasolina para abastecer. Ou seja, o país não entrou na normalidade. Eu recebi agora a notícia que o aeroporto de Brasília está sem combustível. Portanto, também não conseguirá fazer com que o fluxo de passageiros aconteça. Ou seja, a negociação que o governo fez ontem, como disse no jargão popular, foi negociação para inglês ver. Foi negociação para ajustar com uma parte de quem estava em greve. E quem era responsável por essa parte da greve? Os empresários. Sim, os donos de transportadoras, aqueles mais ricos, que fizeram um movimento paredista, junto com outros caminhoneiros, junto com outros motoristas, que estavam, de fato, ali lutando para que o preço do combustível pudesse cair. O preço da gasolina caiu? Não, continua o mesmo preço. O preço do gás de cozinha caiu? Não, continua o mesmo preço. Então, que acordo é esse que fizeram? Que acordo é esse que fizeram que não resolveu um movimento paredista, mas pior do que isso, não resolveu aquilo que tinha que resolver efetivamente, que foi objeto dessa greve, desse movimento, que é o preço dos combustíveis. O gás de cozinha, a gasolina na bomba e mesmo o diesel, porque o diesel foi reduzido em 10% por 30 dias, a União pagando o subsídio. Daqui 30 dias vai voltar o preço. E nós vamos reduzir de novo e vamos continuar pagando? É isso? Nós vamos abrir mão de pagar a Bolsa Família, abrir mão de pagar a educação, saúde, para subsidiar o diesel, que é um insumo importante e necessário, mas que numa economia que esteja equilibrada não precisaria disso? Ou numa política correta de preços da Petrobras não precisaria disso? Ontem nós nos manifestamos na reunião de líderes, Vossa Excelência se manifestou e eu no plenário aqui também me manifestei em relação ao que está acontecendo no país. Nós temos um problema grave, muito grave, em relação à política de preços da Petrobras. Ou seja, a política de preços da Petrobras hoje está alinhada apenas à expectativa dos seus acionistas minoritários, ou seja, daqueles que têm interesse em maximizar o lucro. O Estado brasileiro, que é o acionista principal, fica impedido pelo dito mercado de fazer qualquer interferência na empresa que é dele. Foi ele que criou. A Petrobras só existe porque o Estado brasileiro criou, porque pegou dinheiro do povo, do contribuinte e criou essa empresa. Por que raios que agora o Estado brasileiro tem que ficar premido com um discursinho do mercado de que não pode intervir numa política de preços da empresa porque isso tem queda das ações e dá prejuízo? O que dá queda das ações da Petrobras é a administração incorreta da empresa, que, aliás, teve queda ontem de 10%, se eu não me engano, e está tendo queda nas suas ações. É a política econômica nefasta que esse governo faz contra o seu país. É isso que dá queda nas ações. Ontem nós soltamos uma nota, nós da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, tanto aqui na Câmara e no Senado, e claramente dissemos,
A paralisia do transporte rodoviário no país é resultado direto da política irresponsável de preços de combustíveis da Petrobras sobre a governança dos golpistas. Assim também é do gás de cozinha e assim também é da gasolina. Foram absurdos 229 reajustes no preço do diesel nos últimos 2 anos. Gente, 229 reajustes. Dizer que isso está correto? Que a política de preço não tem problema? Nos 12 anos de governo do PT, nós tivemos 16 reajustes. E no governo do presidente Lula, que foi a melhor gestão da política de preços da Petrobras, nós tivemos, em 8 anos, 8 reajustes, 1 por ano. A gasolina não estourou de preço, a Petrobras não teve nenhum prejuízo, muito pelo contrário, se fortaleceu. Foi a época em que investimos no pré-sal, foi a época em que fizemos os maiores investimentos na empresa e tivemos os melhores resultados. O preço não estava descolado dos preços internacionais, mas também não estava totalmente colado. Não subia toda hora que subiam os preços internacionais. Tinha um equilíbrio, uma mediação, tinha uma administração a bem do país, a bem do povo brasileiro, a bem da empresa, a bem da nossa economia. Por que essa gente não consegue fazer isso agora? Aí dão a desculpa de que o governo do PT quebrou a Petrobras. Dizem que, na nossa época, a Petrobras teve prejuízo. Isso é mentira. É só pegar os balanços da Petrobras. É mentira. A Petrobras, aliás, não teve prejuízo em nenhum ano, nem no governo golpista, fazendo tudo isso que eles estão fazendo. Mas, por exemplo, em 2015, 2014 e 2015, o lucro da Petrobras, 2014 foi de 26 bi e 2015, 25. Em 2016, 26. 2017, 27. Ou seja, onde é que está o prejuízo? Dizer que diferença de caixa, quando a gente teve reajuste a menor, que é muito criticado na época da Dilma, e de fato ela segurou por muito tempo o preço da gasolina, mas isso não causou prejuízo à Petrobras. Nós tivemos diferença de caixa, o que é diferente. Quando você completa o balanço, você tem a apuração do teu lucro e prejuízo, e nós não tivemos prejuízo. Mesmo essa política da Dilma, que é tão criticada, foi muito menos nefasta que essa do Temer, para o país e para as pessoas. Por óbvio que foi. E para a empresa Petrobras também. O que nós estamos fazendo com a Petrobras é um escândalo de lesa pátria. É um escândalo. Hoje nós estamos vendendo a Petrobras em fatia. É importante dizer que essa casa tem uma contribuição para isso, viu, senador Lindbergh? Muito grande. É ruim os senadores não estarem aqui no debate, onde estavam lá na reunião de líderes. Está certo que não ia ter plenário. Eu espero que na segunda e na terça-feira a volta a esse plenário seja para discutir esse problema, essencialmente, e projetos de lei que possam tirar a gente dessa situação, não esse tipo de acordo de quinta categoria que eles fizeram ontem, que não resolve o problema. Mas essa casa teve responsabilidade quando votou aqui que a Petrobras não deveria ser mais operadora única do pré-sal. E possibilitou, com os discursos preconceituosos e mentirosos de que o governo do PT tinha jogado a Petrobras no limbo, tinha quebrado a empresa, possibilitou a venda fatiada da empresa. Vocês sabem que hoje a gente está abrindo mão de fazer refino de gasolina no Brasil. Na época do Lula, as nossas refinarias estavam operando com 93% da capacidade, quase capacidade plena. Agora operam com cerca de 60%. E nós estamos importando gasolina de fora, principalmente dos Estados Unidos. Olha aqui, olha esse gráfico. Esse gráfico aqui é de importação de óleos combustíveis por países. 76% da gasolina está sendo importada pelos Estados Unidos. 76%. Então, ou seja, isso aqui explica muito do que está acontecendo no Brasil. Explica muito dos interesses que tem por trás desse desmantelamento da Petrobras. Estão preparando agora para vender mais 4 refinarias. Por que nós, que temos essa produção de petróleo magistral, principalmente com o pré-sal, que está sendo extraído a preço barato, quase a preço da extração do Oriente Médio, em que o petróleo jorra do chão, nós tiramos do fundo do mar, quase com o mesmo custo, por que nós estamos exportando óleo bruto e importando gasolina?
Para pagar mais claros? Só pode ser. Nos últimos 2 anos, tiveram um cadastramento incentivado pelo governo de mais de 200 importadores no país. Para quê? Para importar combustível. E aí dizem, não, mas o privado é que dá concorrência. Esse tipo de concorrência, que a gente faz um dumping ao contrário, eleva o preço da gasolina para permitir que os importadores entrem aqui? Para trazer gasolina mais cara e ganhar no mercado em cima do povo brasileiro? Combustível é essencial para o desenvolvimento de um país, é estratégico. Por isso que nós criamos a Petrobras, por isso que nós temos essa empresa, que sempre foi um orgulho dos brasileiros, por isso que a gente fez a campanha O Petróleo é Nosso. E agora nós estamos fazendo o quê? Entregando a Petrobras? Além das refinarias que vão ser vendidas, nós estamos também vendendo as plantas que nós temos para insumos agrícolas. Nós estamos deixando de fazer os investimentos na extração de petróleo. E tem projeto aqui para mudar também o marco de exploração do pré-sal. Ou seja, para fazer concessão simples a partir de agora, e não mais o regime de partilha. É isso. É para alguns setores ganharem dinheiro. Então, eu ontem vi aqui comentários, inclusive de governistas do PSDB, criticando o Pedro Parente. Importante dizer que o Pedro Parente é tucano, viu? É do PSDB, gente. O Pedro Parente foi indicação do PSDB, dessa turma do Alckmin, do Fernando Henrique, que ficam falando bonito em termos de gestão. Foi indicação deles para a Petrobras. É deles. Pedro Parente. E ontem eles estavam criticando aqui que ele é ineficiente de gestão. Ele não é ineficiente de gestão, ele sabe a gestão que ele quer. Ele está fazendo uma excelente gestão para os interesses capitalistas, para os interesses da especulação, para os interesses daqueles que querem ganhar com o petróleo brasileiro. Então, ele tem que ser parabenizado pelo tucanato que pôs ele lá, que adora esse tipo de gestão mínima. Ele tem uma estratégia. Quem não tem estratégia é o Temer, que é utilizado, né? Então, quem tem estratégia é o PSDB. É essa a estratégia. É a estratégia do Parente, a estratégia do Meirelles. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, o Pedro Parente foi o grande vitorioso nessa proposta de acordo. Quando a gente tinha, e o movimento que existia no parlamento e na sociedade era de saída do Pedro Parente, de mudança da política. Vitorioso, o que ele conseguiu foi um escândalo. Senadora Gleisi, eles estão dando aumentos diários, né? Na semana passada aumentou 5 dias por semana. Sabe para que essa subvenção de 4,9 bi? Primeiro é para pagar a diferença desses 10% aqui agora. No outro, sabe o que é? É cada mês, o que não subir por dia, no final do mês, o governo federal, com o orçamento da União, vai ter que pagar a Petrobras. A Petrobras não, porque, na verdade, o interesse da política de Pedro Parente é de beneficiar os acionistas, fundos privados, a maior parte fundos norte-americanos. Então, chama a atenção disso. É um escândalo. Em vez de mudar a política do Pedro Parente, ele sai fortalecido. E o governo utilizando recursos públicos. Na época da Dilma, era uma grita desses investidores. Era uma grita desses fundos privados norte-americanos. Não ganhavam. Ah, está segurando o preço. Gente, nada disso. O que nós temos era um ciclo mais longo. Vossa Excelência falou, o presidente Lula aumentou 8 vezes em 8 anos. E a Petrobras fazia um balanço. Às vezes estava acima do preço internacional, às vezes abaixo, e ela ia ali se equilibrando. Porque nós estamos falando de gasolina, de botijão de gás, estamos falando da vida das pessoas. 1.200.000 pessoas estão cozinhando agora com fogão a lenha. Na cabeça do Pedro Parente não tem Brasil. Fogareiro de álcool. Exatamente, não tem Brasil, não tem povo, só tem os interesses dos grandes investidores, dos grandes acionistas. A vitória dessa proposta de ontem foi dos acionistas. E vale dizer que Vossa Excelência falou muito bem. Eu estou aqui com o número da participação dos Estados Unidos nas importações brasileiras de gasolina. No diesel eu já tenho falado muito. Nós tínhamos há 1 ano e meio atrás, nós importávamos dos Estados Unidos 41% do diesel. Agora, nesse período aqui, são 82%. Nós estamos exportando petróleo cru
e comprando refinado. E Vossa Excelência foi muito clara para mostrar a ociosidade que existe das refinarias brasileiras. Mas olha aqui o número da gasolina. Nós importávamos 23% da gasolina dos Estados Unidos. Agora sabe quanto é que é? 60%. Nós estamos importando, sabe de quem? Da Shell, da BP, da Chevron. São as grandes multinacionais do petróleo. São eles que estão ganhando, são os acionistas que estão ganhando. Quem está perdendo? Primeiro, o povo brasileiro, que está pagando esse preço altíssimo. Segundo, os mais pobres, porque nós estamos tirando dinheiro do orçamento para beneficiar esse tipo de gente. Então, eu parabenizo o pronunciamento de Vossa Excelência. Vou subir à tribuna daqui a pouco também para falar sobre isso. E a gente, além de dialogar com caminhoneiros, com quem está fazendo a greve, o principal nesse momento é falar para o povo brasileiro. O povo não aceita isso. Foram 229 reajustes desde que o Temer assumiu. Isso é razoável? 229. No governo do Lula, 8. No governo da Dilma, também 8 reajustes. Então, é algo escandaloso. Agora, gasolina e botijão de gás está fora desse acordo. Ou seja, podem continuar sendo reajustadas dia a dia. Porque o prazo de 30 dias é só para o diesel. Então, eu acho que é escandaloso. Esse Senado devia estar aqui reunido para discutir isso. Eu vou falar daqui a pouco. Ontem estavam querendo uma proposta indecente. Você sabe que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio com uma solução para o problema. Qual era a solução? Zerar o PIS/COFINS. É importante explicar para as pessoas... Eles aprovaram lá essa aprovaram indecência. na Câmara. É importante explicar para as pessoas o que é, para onde vai o recurso do PIS/COFINS. Vai para a Seguridade Social, pagamento de aposentadoria, saúde pública, vai para seguro-desemprego, para abono salarial. Nós, ontem, na reunião, tínhamos pronto uma proposta para dizer o seguinte: olha, houve uma medida provisória 795, aquela que deu aquela renúncia bilionária às multinacionais do petróleo. A gente propôs suspender em 2018. Uma renúncia que beneficiou as grandes petroleiras. Sabe quanto isso daria de caixa? 16 bilhões. Ia ser um debate interessante, porque ia ser um debate perguntando nesse Senado: quem vai pagar essa conta? Eles estavam oferecendo justamente os mais pobres, esses que estão sofrendo no governo do Temer, porque são 13,7 milhões de desempregados, 1,5 milhão de pessoas na pobreza extrema. Eles estavam querendo tirar dessas políticas. Então ia ser um debate interessante. Mas já tomei muito tempo de Vossa Excelência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Só Vossa Excelência aumentar meu tempo mais um pouquinho. Fique tranquila, estamos aqui. Obrigada, senador Lindbergh. Não, o que Vossa Excelência coloca é absolutamente verdadeiro. Aliás, as pessoas criticam muito a gestão da Dilma na Petrobras. Sobre o Lula, ninguém fala nada, porque coragem não tem de falar. Porque eu acho que foi uma das melhores gestões que nós tivemos na empresa ao longo de sua história. Foi onde nós descobrimos o pré-sal, fizemos os maiores investimentos, o preço dos combustíveis estava adequado. Lembro que o Lula segurou o gás de cozinha e ele falou isso. Para a nação, eu vou segurar o gás de cozinha, a Petrobras produz gás, não tem por que a Petrobras não fazer gás mais barato para o seu povo, e nós ficamos por muito tempo com um botijão de gás a 20 e poucos reais, 30 reais, não saía disso, ou seja, para as pessoas tem decência na cozinhar os alimentos. Hoje o povo tem que escolher entre comprar gás de cozinha ou comprar comida. Se comprar comida, tem que cozinhar a lenha ou tem que cozinhar com fogareiro a gás. Aumentou o número de queimados no país. É que essa gente que faz a política da Petrobras hoje não pisa o país. É diferente, entendeu, senador Lindbergh? Fica dentro das salas com ar-condicionado e só pisa o mercado. Só pisa onde o mercado pisa. Quer dizer, são as belas salas dos bancos, as belas salas das operadoras. É isso, com ar refrigerado, com cafezinho, com água, com convescotes. Eu nunca vi esse povo da equipe econômica do Temer, aliás, nunca vi nem ele, pisar os rincões desse país, fazer o que o Lula fazia, né? Pegar um ônibus e ir lá no interior do Nordeste, lá numa cidadezinha pequena, aonde o poder público não chega, o poder público federal, e perguntar para as pessoas como elas estão vivendo, como elas estão cozinhando, o que elas estão comendo, o que elas estão comprando. Essa gente que administra o Brasil hoje não conhece o Brasil, não conhece nem a periferia das grandes cidades.
Estão lançando agora o ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, de candidato a presidente. E ele, num esforço lá, está mostrando até vídeo que o presidente Lula elogiava ele. Ele era um técnico do Lula. É diferente. O Lula conhecia o Brasil e orientava o seu técnico a fazer a política econômica. Ele não tem orientação política, não conhece o Brasil. Pode se esforçar o que for, pode pôr o Lula falando dele como for. Não adianta. Então, essa gente que está hoje governando o Brasil e que deu o golpe, esse povo do PSDB, os tucanos, que não conseguem tirar o seu candidato de 6%, nem em São Paulo, onde ele é governador, cresce, nem em São Paulo, onde ele é governador, ele perde do Lula. Porque não tem a ver com a realidade do povo, não conhece. Deram o golpe, tirando a Dilma, fazendo discursinho para o mercado, que iam melhorar a Petrobras. Olha o que eles estão criando. Estão trazendo a fome de novo. Estão trazendo desemprego. E aí ficam horrorizados de como que o Lula, apesar de preso, tem a melhor intenção de voto nas pesquisas, quase o dobro do segundo colocado. Vocês precisam entender de povo, gente. Povo. Depois que o povo brasileiro teve um governo como o do Lula, esqueçam. Não vai mais ser ludibriado e enganado por vocês, não. 500 anos vocês ficaram enganando o povo, dizendo que o orçamento público só dava para 35% da população, fazendo isso que vocês estão fazendo hoje na Petrobras. E diziam que o Lula dizia lorota, que nunca poderia implantar o programa que estava dizendo, que nunca poderia criar empregos. Foi preciso o país chegar no chão com o Fernando Henrique em 2002, no chão, para que o Lula pudesse ganhar. E ainda assim assinou uma carta de compromisso com o mercado. Mas mesmo com essa carta de compromisso, deu ao povo brasileiro condições de viver melhor. Mostrou que o orçamento dava, sim, para todo mundo. Que dava para ter gasolina barata, que dava para ter gás de cozinha barato, que dava para fazer prestação de carro, prestação de casa, comprar eletrodomésticos, comer melhor, ir no supermercado e comprar bolacha, biscoito e iogurte para os filhos. Mostrou que era possível o pobre chegar na universidade, seja através do ProUni, do FIES ou do aumento das vagas nas universidades públicas. Aí o povo conheceu o que era a realidade e que podia ser melhor. Agora vocês não convencem que não é possível isso, porque o povo já experimentou. Já experimentou. E eu acho que vocês estão desesperados, porque vocês estão vendo o Lula na frente nas pesquisas, estão vendo o PT melhorar na opinião pública, estão vendo o povo com saudades daquele tempo e não tem o que oferecer ao povo. Vocês não têm discurso para dar ao povo. Que discurso vocês vão dar? Política de preço da Petrobras? Vocês vão mandar o Pedro Parente na praça pública dizer, olha, nós temos que ter uma política de preços condizente com o mercado. Tem que alinhar internacionalmente ou ser maior que internacional, porque senão o mercado, o povo vai dar uma banana para vocês. O povo não está nem aí com o mercado. O povo está aí com comida, com emprego, com condições de vida. Que barbaridade é essa? É por isso que vocês não vão crescer na pesquisa. Esqueça, vocês não têm candidato, nem terão. Vocês fizeram tudo isso, um golpe, para voltar à presidência. E estou achando que vocês vão ter que dar mais golpe para poder ficar. Só que o golpe de vocês é limitado. É limitado pela consciência do povo que foi criada nesse país. Pós-Constituição de 88 e principalmente depois do governo do Lula. Principalmente depois do governo do Lula. E para aqueles que criticam o governo da Dilma na política de preços, a gente pode até concordar que ela segurou muito o preço da gasolina. Poderia ter feito como o Lula, ter mediado mais. Mas isso não trouxe prejuízo para a Petrobras, não. Eu desafio qualquer senador, qualquer um que venha aqui e diga que trouxe prejuízo. Estão aqui os balanços operacionais da Petrobras. Em todos os anos, a Petrobras teve lucro. Pode ter criado defasagem de caixa? Pode, que depois foi compensada. Mas prejuízo não trouxe. Então vamos parar também de mentir. E essa outra lorota, a corrupção, a Lava Jato, nós queremos que combata, sim, a Lava Jato e a corrupção. Aliás, causada pelos partidos que estão hoje com o Temer, principalmente. PP, PMDB, essa gente que estava lá operando. E aí vem querer colocar para cima do PT. Mas sabe quanto é o prejuízo da Lava Jato estimado pelo Sérgio Moro, lá de Curitiba? Aquele juiz que se diz defensor do Brasil, que ajuda a entregar nossas riquezas para os americanos? Pois é, ele fala em 6 bilhões de reais ou de dólares, não sei. 6 bilhões. Sabe qual é o faturamento da Petrobras por ano? 500 bilhões. 500 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao que se fatura, o que aconteceu é mínimo, e estão quebrando a empresa para justificar esse mínimo?
Tem que ter vergonha na cara, gente. Estão entregando a maior riqueza do Brasil, que é a empresa de petróleo. Graças a Deus não conseguiram, graças a Deus a movimentação do povo e da oposição, não conseguiram aprovar a medida provisória de privatização da Eletrobras. Caiu, né? Não conseguiram aprovar, porque senão eles iam privatizar as águas brasileiras também, a vazão dos rios. Porque para essa gente não importa. Eles jamais fariam um programa chamado Luz para Todos. Jamais fariam. Porque o Luz para Todos significa você pegar dinheiro público e levar a linha de transmissão até o interior do Brasil. Levar a linha de transmissão para quem mora na área rural. E não precisa ser lá no interior do Nordeste ou no interior do Amazonas. Aqui no interior de São Paulo, nós não tínhamos energia elétrica quando o Lula assumiu, no interior do Paraná. As pessoas que produziam nas suas propriedades não tinham condições de sobreviver economicamente com a produção, porque não tinham geladeira, não tinham equipamento. Então, ficavam às vezes na miséria ou não podiam aumentar a sua renda. Foi uma decisão do governo do Lula de fazer o Luz para Todos, de usar a vazão dos rios, que é um bem natural de toda a nação, de todo o povo brasileiro, para fazer com que a energia chegasse à casa dos mais pobres. Bom, esse governo é ao contrário. E como disse o senador Lindbergh aqui, ontem eles tiveram o desplante de aprovar, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei retirando o PIS/COFINS do óleo diesel. Ah, muito legal, é um imposto, tem que tirar imposto. Mas vamos ver o que esse imposto específico financia? O PIS financia o seguro-desemprego, o abono salarial. Um país que tem 13 milhões de desempregados que precisa do seguro, nós vamos cortar dinheiro do seguro-desemprego para subsidiar o óleo diesel. Cabeça louca dessa gente. A COFINS financia saúde, educação e assistência. Um país onde voltou a fome, a gente não ter assistência, estão cortando o Bolsa Família, nós vamos cortar mais, é isso? É isso, então, de novo, nós vamos tirar dos mais pobres para subsidiar o óleo diesel, que tem interesse, claro, de muita gente, mas principalmente das grandes empresas do transporte. Então, não está certo isso, gente, é uma loucura o que estão fazendo. E bem disse o senador Lindbergh, nós tínhamos preparado várias propostas, que nós gostaríamos de ter apresentado hoje aqui. Espero que na terça-feira, senador Lindbergh, eles não venham só com esse papinho aqui do acordo do governo e com essa proposta da PIS/COFINS, de retirar PIS/COFINS. Eu espero que a gente faça uma discussão séria aqui. Por exemplo, uma discussão séria sobre a política de preço da Petrobras. O Estado brasileiro é o acionista majoritário, viu, mercado? Então, tanto quanto vocês, mercado, o Estado brasileiro tem o direito e o dever, sim, de intervir na política de preços, viu, mercado? Porque o Estado brasileiro defende o povo brasileiro. Que eu saiba, o povo brasileiro é maior que o mercado. É esse o interesse que nós temos que servir. E espero que esta casa, viu, senadores e senadoras, que vêm aqui fazer bravos discursos contra o aumento dos combustíveis, contra o governo Temer, que vocês ajudaram a colocar lá, contra os desmandos, tenham coragem de votar aqui contra o mercado algumas vezes. O mercado faz parte do todo do país, não pode ser o sacrossanto. Então, eu quero saber se nós vamos discutir política de preço da Petrobras na semana que vem. A política que o Lula implantou e que não foi perversa para o mercado, mas ele ganhou o que devia ganhar. Penso que o justo, talvez até mais. Agora, o que eles querem é exorbitância. Então, nós temos que discutir, senador Lindbergh, formalizar uma política de reajuste de preços. O Senado da República representa a Federação Brasileira, tem esse poder constitucional. É dizer o seguinte, nós queremos uma política de preços tal qual o presidente Lula fez. Tal qual o presidente Lula fez. E nós vamos formalizar isso num projeto de lei. A oscilação do preço vai seguir, sim, as referências internacionais, mas nunca ultrapassá-las como agora, nunca especular, e em momentos mais difíceis para o país, a Petrobras vai baixar o preço dos seus combustíveis para o país poder recuperar. É assim que tem que ser. A Petrobras é um instrumento do desenvolvimento do Brasil, não é um fim em si mesmo. Não é um objeto do mercado e nem é empresa do parente, do PSDB, gente. Entendeu? Não é empresa do PSDB, do tucanato. Então, o Pedro Parente, que é dos tucanos, e ontem eu vi tucano aqui criticando ele,
É muito engraçado, porque agora eles criticam, né? Eles querem se livrar do Temer, que eles puseram lá, e se livrar do Pedro Parente, mas não tem jeito, não. Vocês estão coladinhos, grudadinhos, assim, ó. O povo vê vocês grudadinho, grudadinho. Por isso que o Alckmin está lá, né, com os seus 6%. Conceda uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, a política de preço, Vossa Excelência explicou muito bem. Nós estamos falando de duas questões. Primeiro, esse absurdo da volatilidade, de você ter 229 aumentos desde que o Temer entrou. É uma maluquice. Você sabe que o Pedro Parente foi conduzido agora para o Conselho de Administração da BRF. Lá está Perdigão, Sadia, são empresas que competem no mercado internacional. A senhora acha que quando o dólar sobe, ele sobe o produto dele? Claro que não. Quero ver aplicar essa política da Petrobras na BRF. Então tem um problema, que é justamente um ciclo mais longo, que foi feito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E a Petrobras ia compensando. Mas tem um segundo problema na política de preço. É que por decisão política desse governo e do Pedro Parente na frente da Petrobras, houve um aumento do preço dos combustíveis em relação à cotação internacional. Tem um estudo da EPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, que analisou o governo Lula e Dilma. O preço do combustível aqui variava entre 0,88 e 1,02 o preço internacional. Ficava ali. Agora não. Por decisão política, houve um aumento dos combustíveis. No caso do diesel, o diesel cobrado aqui no Brasil está 56% acima do preço internacional. Vossa Excelência pode me perguntar, por que isso? Isso é para privilegiar os acionistas da Petrobras. São grandes fundos privados norte-americanos, porque não se explica. Nós temos números aqui que mostram que, tirando tributos, por cada litro de óleo diesel, se gasta R$ 1,1. Sabe quanto nós estamos cobrando? 1,7. Então, o lucro está muito grande. A Petrobras não aguenta o desafio que eu faço a Pedro Parente e a esse governo. Abram as contas da Petrobras. Mostrem como estão formando esses preços. Não tem como explicar. Só há uma explicação. É porque a empresa, como Vossa Excelência falou, deixa de servir ao povo brasileiro, a um projeto de desenvolvimento, e agora eles só pensam nos lucros dos acionistas, dos investidores, dos fundos privados norte-americanos. E esse papinho, senador Lindbergh, que eles têm e que adoram passar, e alguns compram, de que a administração privada é mais eficiente. Mais eficiente para quem? Para quem que ela é mais eficiente? Para o povo é que não é. Ah, não, é mais eficiente porque vai ter disputa de preço. O que eles estão fazendo é uma administração privada na Petrobras, aumentando os preços da Petrobras para deixar entrar o setor privado aqui, para poder ganhar em cima da produção brasileira. É um escândalo. Não sei se Vossa Excelência sabe, que Vossa Excelência citou aí que o Pedro Parente é do Conselho da BRF, mas no Conselho da Petrobras nós temos ex-CEOs da Shell, de empresas privadas de petróleo. Essa gente está fazendo o quê lá? Cuidando do interesse brasileiro, é que não é, né, gente? Ou vocês acham que essa gente está lá na hora, no Conselho da Petrobras, ao fazer uma decisão sobre aumento de preço ou política de preço, pensando no povão, que sacoleja no ônibus, no metrô, que está procurando emprego, que tem que pagar a conta de luz e não tem dinheiro? Vocês acham que eles pensam nisso? Para quem que a gestão privada é mais eficiente? Para quem? E faço o desafio, que os senadores tragam aqui, na semana que vem, o prejuízo causado pela Petrobras, na Petrobras, que tragam aqui o prejuízo causado nos governos do PT. No da Dilma, que vocês tanto criticam. Tragam aqui. Eu acho que é importante a gente fazer esse debate. E abram as contas, é isso. Clarinho assim, abram as contas. Qual é o problema? Estão com medo? E nós queremos propor, além desse projeto, que é uma espécie de banda, não é? Para o reajuste dos combustíveis, ter um teto, ter um mínimo, para que a gente tenha previsibilidade e possa ter um combustível barato, já que nós produzimos tanto petróleo aqui no Brasil. Nós também queremos apresentar algumas outras alternativas na questão tributária. Por exemplo, a contribuição social sobre o lucro dos bancos. Vocês sabem que o lucro dos bancos é algo absurdo, né?
50 bi foi agora, parece, do Itaú. Aliás, são eles os que têm mais lucro também, com os juros na casa de 300 e poucos % do cartão de crédito, do cheque especial, só tinham que ter lucro. E lembrar essa casa, e vou lembrar aqui, dos projetos que nós temos para isso. Mas, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro dos bancos. Eu fui relatora no ano passado disso, eles queriam reduzir para 15%. Nós mantivemos em 20%. Só que essa casa benevolente aqui, meus colegas, que tanto falam mal dos juros do banco, aprovaram que os 20% dessa contribuição em cima do lucro dos bancos só vai até dezembro desse ano. A partir de janeiro cai para 15%. Olha que bonitinho. E daí muitos vêm aqui criticar o juro dos bancos. Eu proponho que, primeiro, a gente aumente para 25% e não reduza mais. Aumente para 25%. Cada 1% que a gente aumenta na contribuição de lucro dos bancos, o país arrecada 1 bi. Então, vamos aumentar. Só que, se a gente for para 25%, nós já arrecadamos 5 bi. E nós não vamos fazer porque nós temos pena dos bancos? Ah, os bancos vão repassar para os serviços. Se nós regulamentarmos aqui, não vão. Tem 3 projetos nesta casa que regulamentam juros e taxas bancárias. 3. Um é do senador Regufe, que está no plenário já, que é específico sobre juros, se eu não me engano, do cartão de crédito. Que eu sou relator. Você é relator, Vossa Excelência é relator. Outro é meu, que está na CAI, que eu acho que Vossa Excelência é relator também, que está na CAI, que regulamenta a taxa de juros em geral. E nós pegamos um projeto sobre isso, senador Lindbergh, fizemos o projeto baseado na legislação de Portugal e da Espanha. Não saiu da nossa cabeça, porque os países desenvolvidos não deixam os bancos especular como no Brasil, ter juro de 300%. Que é isso aqui para eles? Não. Na Espanha e em Portugal tem um teto, um limite. Então, a gente tinha que votar esse projeto. E tem um outro projeto que é do senador Ataídes, que ontem ele estava nessa tribuna falando, inclusive, sobre isso. Eu quero propor, e vou trazer o requerimento aqui, para nós trazermos os 3 projetos para o plenário. A gente tem condições de aprovar essa matéria, articular e deixar um projeto só, aprovar essa matéria, subir a contribuição social sobre o lucro dos bancos. Portanto, nós vamos ganhar com isso e vamos melhorar a vida da população. Trazer o projeto de lucros e dividendos, que nós temos que taxar. Lembrar aqui que só a Estônia, junto com o Brasil, é o país que não taxa lucro e dividendo. Aquele juro sobre capital próprio, que também é uma excrescência, ou seja, a empresa que fizer investimento, ela pode abater das dívidas que ela tem e não pagar juro. Isso é uma excrescência da época do Plano Real, do Fernando Henrique. E que até agora não foi mexido. Era para compensar a queda da inflação, que eles ganhavam na inflação no overnight, fizeram esse projeto. E a MP 795, que a gente tem que reduzir as deduções da folha, que tem setores aí que não merecem ter dedução, que tem que pagar o imposto. Então, isso aqui a gente topa votar. Vamos votar, Senado da República. Vamos votar, vamos ver se a gente tem coragem de enfrentar um pouquinho os ricos. Porque, olha, fazer votação em cima do pobre é fácil, né? O pobre não vem aqui, o pobre não vai fazer contribuição de campanha, o pobre não vem aqui fazer lobby. É isso, gente. Aí o banco vem aqui, os ricos vêm aqui. Dão dinheiro. Agora não vai mais ter dinheiro para a campanha, não, porque agora é financiamento público e tem limite de gastos. Então, não adianta achar que o setor financeiro vai financiar, a menos que seja dinheiro por outras vias. Vamos ter um pouquinho de coragem, gente, e enfrentar isso. Nós propomos isso. E vamos trazer esse conjunto de propostas para a gente votar na próxima terça-feira. Eu tenho certeza que a gente melhora a situação dos preços dos combustíveis. E a partir de semana que vem a gente já tem redução na bomba. Não é esse acordo mequetrefe do Temer, não, que ele fez acuado, com medo, que queria fazer com que parasse a greve e nem conseguiu fazer. Porque não baixou o gás de cozinha, não baixou a gasolina, o diesel vai baixar por 30 dias, mas quem vai pagar a conta da queda do diesel é você, que está me ouvindo, que paga o imposto que financia o orçamento da União. É um escândalo que nós estamos vivendo no país. Então, senador Lindbergh, quem está nos acompanhando nesse debate, a discussão, ela tem que ser muito mais profunda.
A discussão tem que ser sobre o modelo de gestão e de administração que tem esse país e que tem a Petrobras. Por isso é que a gente está apresentando o conjunto de propostas. E para terminar, senador Lindbergh, eu quero falar de uma pesquisa hoje, publicada no jornal Estadão, aliás, publicada bem no cantinho da página, discretamente, mas ela é ótima. Ela é ótima, não tem preço isso aqui, não tem preço. Eu tenho que falar que é uma pesquisa da Ipsos, que é o Instituto Estadão, que sempre faz uma análise sobre as questões do Brasil e faz uma análise sobre candidatos. E hoje ela traz a aprovação e desaprovação dos presidenciáveis. E qual não é o resultado? Por isso que eles puseram discretamente no cantinho. Qual não é o resultado, senador Lindbergh? A desaprovação do presidente Lula caiu. E a aprovação do presidente Lula subiu 5 pontos. A aprovação do presidente Lula está maior que a aprovação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro está com uma aprovação menor que a de Lula. Lula está com 45% de aprovação e o Sérgio Moro com 40%. É isso que dá ser algoz, é isso que dá querer fazer política pelo judiciário. Mas tem mais coisa aqui que eu quero mostrar. Por exemplo, o Michel Temer, o governante dos golpistas, 92% de desaprovação. 92% de desaprovação. E o risquinho da aprovação está aqui no zero, a gente não sabe se é 1, se é 0, qualquer hora vai estar menos. O Fernando Henrique é aquele que o próprio Estadão fez um editorial dizendo que ia ser o articulador do centro, o salvador da política nacional, o cara que realmente tem responsabilidade com o Brasil. Porque é assim que eles vendem o Fernando Henrique. Fernando Henrique, 71% de desaprovação. 71% de desaprovação. Tucanos, 71% de desaprovação. A aprovação do Fernando Henrique não chega a 20%. Agora, o Geraldo Alckmin, o candidato deles, 69% de desaprovação. 69%. E de aprovação também chega perto de 20, 22, eu acho, 23%. Ciro Gomes, 65% de desaprovação. Rodrigo Maia, 64% de aprovação. João Dória, 62% de aprovação. Henrique Meirelles, 61% de aprovação. Desaprovação, desculpa. Marina Silva, 61% de desaprovação. Jair Bolsonaro, 60% de desaprovação. Lula, o preso, o presidiário, isso. Isso que muita gente aqui chama de bandido, de ladrão, de chefe de quadrilha, que desconstroem a imagem do presidente, que diz que ele não vale nada, esse mesmo, que muitos xingam aqui. Pois é, ele é o que tem a menor desaprovação, 52%. E que tem a maior aprovação, 45%. Aliás, a aprovação aumentou depois que Lula foi preso. Vamos lembrar que hoje tem 45 dias da prisão injusta, indecente, imoral do presidente Lula. E aí o que acontece quando a Ipsos faz uma pesquisa, a Ipsos do Estadão, mostra que a desaprovação do presidente cai e a aprovação sobe. É a menor diferença da série histórica deles entre aprovação e desaprovação de Lula, que é só de 7. É impressionante isso, gente. E por que isso? Porque o povo tem memória. O povo sabe quem governou para ele, sabe quem governou para a maioria. O povo sabe que foi Lula, o primeiro presidente desse país que trouxe dignidade para a maioria pobre do Brasil, que colocou o povo no orçamento e na política pública, que deu condições do filho do pobre para a universidade, do negro ir para a universidade, que deu condições de ter emprego decente, que reajustou por 11 anos consecutivos o salário mínimo, que tirou da miséria mais de 30 milhões de pessoas. As pessoas tinham dignidade na época do Lula, iam no mercado e não precisavam ficar escolhendo o que comprar. Podiam comprar a carne, o iogurte, o biscoito. Hoje não, hoje se você compra a carne, você não compra as outras coisas. Aliás, muita gente nem carne está comendo mais. Foi Lula que deu condições para as pessoas terem o carro, terem casa própria, fazer prestação. Foi ele. É por isso, a pesquisa é isso. Então não adianta vir aqui sapatear, chorar, dizer que Lula não presta, que o PT não presta. O povo está mostrando. E a pesquisa que saiu na semana passada, já tinha quase 40 dias de prisão do Lula, ele continuava na frente nas pesquisas com quase o dobro do segundo colocado.
A direita que deu o golpe, esse setor que deu o golpe, não tem candidato e não tem proposta para o país. Não tem. Eu queria ver essa gente em praça pública defendendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a política de preço da Petrobras, defendendo os cortes no orçamento. Aliás, eles disseram que tiravam a Dilma e ia ter equilíbrio orçamentário. A dívida pública saltou para 54% do PIB, com a Dilma era 39%. O déficit deles está a cada dia maior. Então, que tipo de país eles construíram? A gente não mente o tempo todo para todo mundo. É por isso que agora isso daqui está muito claro. E eu não tenho dúvidas que, se sair outra pesquisa, o Lula vai estar na frente. E é por isso que nós mantemos Lula candidato. A direita fica desesperada, quer que a gente tire o Lula. Diz: o PT está errando, o PT tem que tirar Lula, Lula não vai ser candidato. Lula vai ser o nosso candidato, sim, nós vamos registrar. E vocês vão ter que dar outro golpe para ele não ser? Quantos golpes vocês vão dar no Brasil para tentar se manter no poder? Quantas ações ilegais vocês vão fazer para se manter no poder? Quantas vezes vocês vão rasgar a Constituição para vocês se manterem no poder? Porque com o voto do povo vocês não ganham. Se vocês forem disputar, vocês não ganham. Jamais ganharão. Vocês não têm discurso. Vocês não têm proposta. Vocês não sabem como o povo vive. Portanto, Lula será o nosso candidato. Nós registraremos o presidente Lula em agosto. Ele vai fazer a disputa eleitoral. Só uma violência para tirar Lula dos braços do povo e voltar ao Palácio do Planalto. E tenho certeza, senador Lindbergh, que o presidente Lula, voltando a governar esse país, nós teremos de novo um país decente, desenvolvido, com a inclusão da maioria do povo brasileiro. Porque essa é a nossa luta. É por isso que nós fazemos política. É por isso que nós brigamos muito para que as coisas corretas sejam aprovadas dentro dessa casa. As leis que beneficiam a maioria do povo sejam aprovadas. É por isso que nós criticamos hoje essa gestão eficiente de mercado que o Pedro Parente faz. O chefe dos tucanos na área da economia faz. Quem pariu Mateus, que embale. O governo é resultado do golpe que foi dado nesse país. E o que está acontecendo é resultado da nossa democracia ferida. E é resultado também de uma justiça parcial e politizada, coordenada por Sérgio Moro a partir de Curitiba. Eu espero sinceramente que a gente consiga fazer justiça, liberar o presidente Lula, levá-lo novamente à disputa eleitoral e as urnas dirão quem é o melhor para o país. Muito obrigada. RenderForce.com